Hoje vamos explorar um fenômeno natural que afeta algumas das maiores cidades do Brasil: os alagamentos causados pela chuva. Por que cidades como Rio de Janeiro e São Paulo enfrentam tantos problemas quando chove forte? Vamos descobrir juntos. Quando chove intensamente em áreas urbanas, como o Rio de Janeiro e São Paulo, o solo pode não absorver toda a água rapidamente o suficiente. Isso acontece por causa da grande quantidade de concreto, asfalto e prédios que cobrem o solo, criando uma superfície impermeável. Com o solo impermeável, a água da chuva não consegue se infiltrar no solo, como acontece em áreas naturais, como florestas e campos. Em vez disso, a água se acumula rapidamente, formando poças e alagamentos nas ruas. Além disso, as redes de drenagem das cidades muitas vezes não são dimensionadas para lidar com chuvas muito intensas. Isso significa que os sistemas de escoamento de água ficam sobrecarregados, resultando em alagamentos ainda mais severos. Outro fator importante é o relevo das cidades. O Rio de Janeiro, por exemplo, possui muitas áreas montanhosas e encostas íngremes, o que aumenta o risco de deslizamentos de terra durante as chuvas fortes, tornando a situação ainda mais perigosa. Portanto, os alagamentos nas grandes cidades não são apenas resultado da chuva, mas também da forma como as cidades são construídas e da capacidade limitada de seus sistemas de drenagem. Antes de se tornarem as grandes metrópoles que são hoje, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro tinham uma paisagem muito diferente. Ambas eram originalmente áreas cobertas por vegetação nativa, como florestas, manguezais e brejos, além de contar com rios e córregos que fluíam livremente. Com o crescimento populacional e o desenvolvimento urbano ao longo dos séculos, essas cidades passaram por grandes transformações. As áreas naturais foram sendo desmatadas para dar lugar a construções, estradas e infraestrutura urbana. A expansão desordenada das cidades levou à ocupação de áreas de risco, como encostas de morros e margens de rios, que eram propensas a deslizamentos de terra e inundações. Além disso, as cidades cresceram de maneira rápida e muitas vezes desorganizada, com pouca atenção para o planejamento urbano adequado. Isso resultou em uma infraestrutura insuficiente para lidar com as demandas crescentes da população, incluindo sistemas de drenagem e esgoto inadequados. A impermeabilização do solo devido à pavimentação de ruas, avenidas e calçadas também contribuiu para os problemas de alagamento. Com menos áreas permeáveis para absorver a água da chuva, houve um aumento da quantidade de água que se acumula nas ruas durante tempestades intensas. Em resumo, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro foram construídas de forma acentuadamente urbanizada e densa, com pouca consideração para os impactos ambientais e os riscos associados a fenômenos naturais, como as chuvas intensas. Isso acabou contribuindo para os problemas recorrentes de alagamento enfrentados por essas metrópoles. Além de todos esses problemas, as enchentes representam um risco biológico significativo devido à possibilidade de contaminação da água por uma variedade de agentes patogênicos, como bactérias, vírus, parasitas e fungos. Quando as áreas urbanas são inundadas, o esgoto pode transbordar, contaminando as águas superficiais com fezes humanas e de animais, resíduos químicos e outros poluentes. Essa contaminação da água pode levar a sérios problemas de saúde para a mar. As pessoas expostas. Os principais riscos biológicos associados às enchentes incluem doenças transmitidas pela água, a contaminação da água por bactérias, como Escherichia coli, E. coli e Salmonella, vírus, como o rotavírus e o norovírus, e parasitas, como o Cryptosporidium e o Giardia, pode causar doenças gastrointestinais, como diarreia, cólicas abdominais, náuseas e vômitos. Doenças de pele. O contato direto com água contaminada durante uma enchente pode aumentar o risco de infecções de pele, incluindo dermatites, foliculites e infecções bacterianas, devido à presença de germes na água suja. Doenças respiratórias. As enchentes podem levar à proliferação de fungos e bactérias no ar, além de aumentar a umidade, o que pode agravar condições respiratórias pré-existentes, como asma e alergias, e aumentar o risco de infecções respiratórias, como bronquite e pneumonia, doenças transmitidas por vetores.
As enchentes podem criar condições favoráveis para a proliferação de mosquitos, moscas e outros insetos, que podem transmitir doenças como dengue, febre amarela, malária e leptospirose. Portanto, é importante tomar precauções durante e após as enchentes para minimizar o risco de exposição a esses agentes patogênicos, como evitar contato direto com água contaminada, lavar as mãos com frequência, desinfetar alimentos e utensílios e procurar atendimento médico se apresentar sintomas de doenças relacionadas à água. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a entender melhor por que cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo alagam quando chove forte. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos informativos sobre ciência e natureza. Até a próxima!